Bom, agora a gente vai resolver juntos aqui os problemas da seção Enem, certo? E na seção Enem aqui a gente começa aqui, então, com o primeiro problema, problema 01, já é um problema muito legal. Eu pelo menos achei um problema bastante interessante aqui pra gente falar sobre. Então é o seguinte: durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 0,50 centavos, por 0,50 reais ou 50 centavos o litro, certo? Há uma temperatura de 5 graus Celsius, então o cara do caminhão chega no posto de gasolina com o carregamento a 5 graus Celsius nessa situação e vende para o dono do posto. Agora, para revender o líquido aos motoristas, o dono do posto instalou um mecanismo que aquece combustível até uma temperatura de 35 graus Celsius. Então, aí ele fala que vende o litro do álcool, nesse caso, por R$ 1,60, tá bom? Então, diariamente, o posto compra 20 mil litros e vende eles, cada dia, certo? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que esse cara ele comprou 20 mil litros, certo? A um preço de 0,50 por litro, certo? Isso aqui a 5 graus Celsius, certo? Então, se a gente for calcular aqui quanto dinheiro ele gastou comprando esses 20 mil litros naquele dia, basta a gente pegar, como é 0,50 por litro, a gente pega 20 mil e multiplica por 50 centavos, certo? E a gente vai chegar aqui em 10 mil reais. Então, que foram gastos aí por esse dono de posto de gasolina para comprar 20 mil litros de combustível. Só que ele usa ele engana o consumidor vendendo um combustível diferente do que ele comprou, certo? Como é que ele faz isso? Ele vende um combustível que sofreu uma dilatação. Então vamos lembrar que a gente tem uma expressão que diz que o volume aqui, a variação do volume, ou seja, o volume dilatado de um certo líquido, ele é igual ao volume inicial vezes o coeficiente gama, que a gente chamou lá atrás de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. E aí na hora que a gente vai olhar para os valores aqui, a gente vê que o nosso volume inicial é de 20 mil litros, certo? O nosso gama aqui nesse caso, ele especifica no problema, é de 10 a menos 3, certo? E a nossa variação de temperatura, ela vai ser a temperatura final menos a inicial. Então 35 menos 5, certo? Agora a gente precisa resolver esse produto aqui. Então a gente tem 20 mil. Lembrando aqui, 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 1000. Tá bom? Então vai ser 20 mil vezes 1 sobre 1000 vezes 30, certo? E aqui a gente pode cortar esses zeros do 1 sobre 1000 com os zeros aqui do 20 mil. Então o nosso produto vai ser 20 vezes 30, certo? Isso aqui dá então 600 litros. Quer dizer que o volume que variou quando ele aqueceu esse líquido foi de 600 litros, certo? Então quer dizer que esse volume de 600 litros de combustível aqui, ele é um volume de combustível que surgiu por conta desse aquecimento. Não é o mesmo combustível que ele comprou, certo? Então quer dizer o quê? Que isso aqui é esse ganho dele por estar adulterando o combustível que ele está vendendo. Então cada dia, deixa eu escrever aqui, a cada dia ele vende, então ele vende 600 litros, entre aspas aqui, a mais, certo? Porque está adulterado. Então se a cada dia ele vende 600 litros a mais, então quer dizer que a cada dia ele vai ganhar quanto dinheiro? Bom, ele está vendendo cada litro desse combustível adulterado por 1,60.
Então, ó, o dinheiro que ele vai ganhar vai ser os 600 litros vezes 1,60, certo? Mas como a gente quer saber no final de 7 dias, de uma semana, a gente multiplica isso tudo aqui por 7. Então vai ser 600 vezes 1,60 vezes 7. Isso aqui, ó, 600 vezes 1,60 dá pra gente 960, então, vezes 7. Esse 960 vezes 7 vai dar 6.720 reais. Então quer dizer que a cada semana, por estar adulterando o combustível que ele está vendendo, ele está ganhando a mais dos motoristas R$ 6.720. Então quando a gente vai analisar as alternativas possíveis, a gente vê que nesse caso a nossa alternativa correta vai ser a alternativa de letra D aqui. Então quando esse dono de posto de combustível está adulterando o combustível, ele está ganhando R$ 6.720 a mais nessa situação. O que eu acho engraçado é que aqui está dizendo com relação à situação hipotética, mas isso não é uma situação hipotética, isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar, que é existir esses mecanismos de aquecer combustível para vender um combustível adulterado para o motorista. Então por isso que é importante manter uma fiscalização do posto, senão o combustível que você compra não vai corresponder realmente ao volume que teoricamente você está pagando, certo? Com isso a gente pode ir então para nossa segundo exercício aqui, o nosso exercício de número nosso exercício de número 02 aqui então, certo? Então o que esse nosso exercício está dizendo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. De maneira geral, se a temperatura de um líquido comum aumenta, ele sofre dilatação, certo? O mesmo não ocorre com a água, então a água ela é especial nesse sentido. Não comentei muito sobre isso, mas nessa questão aqui dá pra gente discutir um pouquinho isso. Então, se ela tiver uma temperatura próxima a do seu ponto de congelamento, que é 0 graus Celsius, o gráfico aqui está mostrando como é que ela se comporta. Então a água tem esse comportamento atípico de, na verdade, ela aumenta o volume quando ela vai congelar. E o negócio que a gente pode usar para perceber isso é quando você pega uma garrafa de vidro ou uma garrafa até de plástico mesmo, você enche até a borda de água, fecha e bota no congelador. Com certeza, se ela está cheia até a borda, essa garrafa vai quebrar. Então não faça isso com a garrafa de vidro da mãe de vocês, mas vai quebrar. Vocês podem fazer o teste e fingir que não fui eu que indiquei. Mas assim, por que ela vai quebrar? Porque a água vai aumentar o volume em vez de diminuir na hora que ela vai congelar. Então ela aumenta um pouquinho o volume e aí o volume dela passa do volume da garrafa e ela acaba rompendo então essa garrafa. E nesse exercício aqui a gente tem que analisar esses gráficos e ver umas propostas que o exercício faz pra gente. Então, em vez de ficar analisando cada uma das propostas, eu vou analisar de maneira geral a ideia que as alternativas fornecem. Então, uma das ideias que as alternativas fornecem é você pegar essa água e variar de 100 graus Celsius até 0 graus Celsius. Certo? A gente quer saber quantos por cento o volume dessa água muda, certo? E aí, para a gente fazer isso, a gente vai ter que pegar aqui o nosso gráfico A, certo? A gente vê que em 100 graus Celsius, o volume específico está um pouquinho acima ali de 1,04. Então, ó, em 100 graus Celsius, o volume vou botar assim esse sinal aqui que é aproximadamente 1,04, certo? E a 0 graus Celsius a gente tem que o volume ele é aproximadamente aqui, ó, 1, certo? Então 1,00, certo? Então se eu quero saber qual foi a variação desse volume entre 100 graus Celsius e 0 graus Celsius, basta eu pegar 1,00 dividido por 1,04, certo? E aí o que acontece? Na hora que eu faço essa divisão, vocês podem fazer aí, a continha na mão mesmo, a gente vai chegar a uma coisa de aproximadamente 0,96. Então o que está significando esse 0,96? A gente pode escrever de um outro jeito, que é 96%, certo? Então o fato de eu escrever esse 96% quer dizer que o volume de
de 1, aqui, ó, o volume específico da água sendo 1 a 0 graus Celsius e 1,04 a 100 graus Celsius, quer dizer que quando eu vou de 100 para 0, eu diminuo o volume, então, de 4%, certo? Que é esse que está faltando aqui nessa porcentagem para poder chegar a 100%. Então, eu diminuo 4%, certo? Então, olha que interessante aqui. Só o fato da gente já ter analisado dessa maneira aqui, já me mostra o seguinte. E se eu tivesse indo de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius? O que ia acontecer? Bom, aí o meu volume ia aumentar em 4%. Certo? Então, se ele estava diminuindo aqui em 4%, aqui ele vai estar aumentando em 4%. Beleza? E a outra situação que a gente precisa analisar é o que está acontecendo entre 4 e 0 graus Celsius. Tá bom? Então, ó, a segunda situação, a gente está indo de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, tá bom? Então, para isso a gente vai olhar para o gráfico aqui, o segundo gráfico aqui embaixo, né? Então a gente vê que em 4 graus Celsius, o volume, ó, ele vou indicar aqui, ó, o volume específico, ele é de 1,000 e assim vai, certo? E aqui em 0 graus Celsius, o volume específico é de, vou falar que ele é aproximadamente 1,0002, certo? É um valor aproximado aqui, olhando para esse gráfico. Então, se a gente quer saber então, a variação quando ele vai de 4 graus para 0, basta pegar o que? A razão aqui também. Vai ser 1,0002 dividido por 1,0000. E aqui dividir por 1, a gente não modifica nada no nosso sistema, né? Então a gente vai ter, ó, 1,0002 aqui como resposta, certo? Então a gente vê o seguinte, como esse valor ele é maior do que 1, quer dizer o quê? Então a gente pode representar esse valor aqui também, ó, como 100,02%, certo? O que quer dizer que nesse caso o nosso sistema aumentou o volume em 0,02, certo? Então, se a gente estivesse analisando aqui o caso contrário, vamos lembrar isso? Se eu estivesse analisando o caso de 0 graus Celsius para 4 graus Celsius, quer dizer que esse volume ele ia ter diminuído, então, de 0,02, certo? Então, quando eu vou de 4 para 0, o meu volume aumenta. Quando eu vou de 0 para 4, meu volume diminui um pouquinho, certo? Então tá bom. Agora, com essas informações aqui, com essa análise, a gente pode analisar as alternativas. A gente vê ó, que a primeira está dizendo que ela diminui em menos de 3% ao resfriar de 100 para 0. Ó, então, resfriar de 100 para 0 é essa aqui. Ele diminui 4%. Ele está dizendo aqui na letra A que ele diminui menos de 3%. Então a A já está incorreta. Vou escrever aqui A incorreta. A letra B está dizendo que aumenta em mais de 0,4 ao se resfriar de 4 para 0. Então, ó, de 4 para 0 é essa aqui. E a gente viu que ele aumenta em 0,02. Então essa aqui também está incorreta. Certo? Porque no exercício ele está falando que aumenta mais de 0,4, só que ele aumenta menos de 0,4. A letra C está dizendo que ele diminui menos de 0,04 ao aquecer de 0 para 4. Aí aqui a gente vê, ó, aquecendo de 0 para 4, ele diminui em 0,02, que é menor do que 0,04. Então essa letra C aqui está correta. Certo? Como ela está correta, eu já vou colocar aqui, ó, letra C é a letra correta e, é a letra correta
E agora eu vou deixar para vocês verificarem as outras duas, que também estão incorretas, certo? Mas quero que vocês verifiquem para perceber essa relação entre essas várias opções aqui de aquecimento ou de resfriamento que a gente tem nesse exercício. Então a letra C é a correta nesse caso. E aí assim a gente vai para o nosso último exercício aqui da nossa sessão Enem. Esse exercício 3, que é um exercício parecido com o exercício 1, né, que a gente tem essa situação do posto de gasolina, uma análise bem cotidiana. Então a gente percebe aqui o seguinte, a questão está dizendo o seguinte: a gasolina é vendida por litro, mas... descer mais aqui. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa, certo? Então, um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento do volume da gasolina, certo? Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, aí a gente tem que tentar analisar essa situação. Então, primeiro vamos pensar no seguinte, vou tentar introduzir qual que é a ideia básica desse nosso modelo. Vamos imaginar que isso aqui, ó, esses pontinhos, são os átomos da gasolina, certo? Então aqui eles estão em uma temperatura mais baixa. Então aqui, chamar isso aqui de T1, certo? Vamos imaginar agora que eu aumentei essa temperatura aqui para uma temperatura T2, certo? Se eu aumentei a temperatura, a distância entre esses pontinhos, ela aumenta, certo? Então a gente vai ter um sistema agora em que a distância entre os átomos vai ser maior. E aí se você enche seu tanque, vamos imaginar então, ó, que esse aqui, ó, é o volume do tanque, certo? Como o volume do tanque não muda muito quando eu aqueço ele, quando eu pego esse volume do tanque e jogo para o lado de cá, ó, eu vejo que o número de moléculas, o número de quantidade de gasolina efetiva dentro do tanque é menor, certo? Então se eu aumento esse volume, eu diminuo efetivamente a quantidade de gasolina dentro do tanque. Então é por conta disso lá que na questão 1, o vendedor, o dono do posto, ele aquecia a gasolina, porque efetivamente ele ia estar entregando menos combustível para o comprador. Só que nesse caso a gente está dizendo que os tanques, né, de combustível são subterrâneos, então a gente tem aqui a superfície e os tanques de combustível eles vão ficar aqui embaixo, certo? E as bombas de combustível aqui em cima. Então os tanques estão aqui embaixo cheios de combustível. Isso é uma vantagem por quê? Porque o próprio chão ele vai atuar isolando termicamente o combustível, então vai ser mais difícil fazer ele aquecer, certo? Então mesmo num dia muito quente, esse combustível não vai aquecer tanto. Porque caso contrário, se ele ficasse aqui do lado de fora, né, tipo, a própria existência, a presença do sol aqui ia fazer ele aquecer o suficiente para poder aumentar muito o volume, e é isso que a gente não quer. Então, ó, agora a gente vai analisar um pouquinho as alternativas e a gente vê o seguinte. Se eles não fossem subterrâneos, primeiro, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Na verdade não, se você aquece ele, se você abastece na hora mais quente do dia, você vai pegar ele o maior volume possível. Então é ruim essa ideia. Então a primeira, ó, é uma ideia ruim, certo? A segunda aqui, ó, tá dizendo pra gente que a gente abastecendo com a temperatura mais baixa, a gente estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Isso é verdade. Para pensar nisso, a gente pensar no caso contrário desse aqui que eu desenhei. Nesse caso aqui eu estou dizendo que eu aumento a temperatura, então a quantidade de combustível no tanque diminui. Então se eu faço o contrário, diminuo a temperatura, a quantidade de combustível no tanque vai aumentar. Então, ó, essa segunda é uma boa ideia. Opa, inverti as coisas aqui. Eita, cadê a borracha? Então esse aqui é uma ideia ruim e esse aqui é uma boa ideia, certo? Alternativa 2 é uma boa ideia
E a alternativa 3 aqui, vamos analisar agora. Então, se a gasolina fosse vendida por quilo em vez do litro, o problema comercial da dilatação seria resolvido, que está corretíssimo. Isso aqui também está certo. Então, vou chamar de verdadeiro. Por que isso é interessante? Porque se a gente vendesse gasolina na massa, certo? Então pensa o seguinte, cada um desses átomos aqui que fazem parte do meu combustível, eles têm um determinado peso. Então se eu estou dizendo assim, eu quero o peso relativo a 4 átomos de gasolina. Então não importa se eles têm um volume grande ou volume pequeno. Eu quero pegar 4 átomos e juntar e quero comprar esses 4 átomos, certo? Lógico que a gente não compra a base do número de átomos, mas o peso ele representa esse número de átomos. Então se você quer 1 kg de gasolina, esse 1 kg vai ter exatamente o mesmo número de átomos que o 1 kg que outra pessoa comprou num outro horário, mesmo que a gasolina tivesse numa temperatura diferente. Então é uma grande vantagem se a gente comprasse e vendesse gasolina na base do peso. Só que para o mercado é mais vantajoso você vender no litro, porque aí você consegue se aproveitar dessas variações de volume para vender e para comprar então esse combustível, certo? Então aqui a gente vê que as alternativas corretas aqui, né, nesse problema vão ser as alternativas 2 e 3. E na hora que a gente vai dar uma olhada aqui nas opções, alternativa 2 e 3 vai dar a letra E como a letra correta. Então a gente tem aqui, ó, a letra I vai ser a nossa alternativa correta nesse problema, certo? Então com isso a gente encerra aqui esse nosso módulo 1 da frente B. E na quinta-feira a gente vai ter uma aula sobre o módulo 2 da frente B. Só que como está no nosso calendário lá, a gente vai revezando cada módulo que a gente está estudando, para não ficar muito maçante, né? A gente estuda um pouquinho de cada área, vai avançando assim. Então, até quinta-feira, que a gente vai ter nossa próxima aula. Com isso a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida e outros problemas que eu não tiver resolvido aqui, podem me mandar uma mensagem que a gente resolve juntos esses problemas. Então tá, fica assim. Tchau, tchau. Até quinta-feira.